Oi, oi, tudo bem com vocês? Gente, depois de muito tempo sumida, voltei com alguns vídeos, tá? E vou explicando ao longo dos vídeos o motivo do sumiço, tá bom? Então, para reiniciar a gravação de vídeos, trouxe para vocês o meu ecossistema de cadernos, é o que o pessoal tá chamando, né? Vi muitos vídeos, achei interessante a ideia, então vim trazer para vocês. Então, esses aqui são todos os cadernos que eu pretendo utilizar, né, que eu já uso há um tempo, mas vou mostrar para vocês. Então, vamos começar. Vou colocar aqui pro lado. Vou começar, não por um caderno, mas algo que me ajuda, que está me ajudando bastante a me organizar, que é esse fichário. É esse fichário que tem todos os meus artigos que eu tenho que ler. Né? Então, aqui tem o código de cores que eu utilizo para poder ler um artigo. Aqui eu já deixo esses marcadores para me facilitar, não ter que ficar pegando na hora, né? Aqui tem as divisórias e todos os artigos que eu li e o que eu tenho que ler para a faculdade, tá? Então aqui tem as divisórias, eu separei mais ou menos aí, aqui nessa primeira tem os livros da FUVEST, que eu tô lendo. Vou fazer a FUVEST? Não. Mas eu tô lendo todos os livros, né? Então aqui tem algumas questões, um resumo dos livros, né? Aí aqui na segunda divisória tá dividido em literatura, na terceira é gramática, aliás, não, na terceira é linguística, que é a maior que tem, ó. Tudo isso aqui são artigos de linguística. E a última é gramática, tá? Não vou mostrar detalhadamente, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas é algo que tá me ajudando, vou mostrar pra vocês, é algo que tá me ajudando a me organizar. Tá vendo que tá bem cheio, ó, quase não tem espaço para colocar mais folhas, mas depois que eu ler tudo isso aqui, eu vou definitivamente ver o que fica e o que sai. Nem todos os artigos que os professores mandam a gente ler precisa ficar no nosso acervo. Segundo caderno, na verdade não é um caderno, né, é esse aqui que é o meu diário. Não vou mostrar detalhadamente para vocês, mas eu comprei esse diário em uma feira de antiguidades aqui em São Paulo, na Praça Padre Calixto, eu acho que é essa. E era um diário que não tem pauta, as folhas são mais grossinhas, e aqui eu utilizo para colocar no dia a dia, e também com algumas colagens, tem fotos, né, etc. Não escrevo todos os dias nesse diário, mas eu tento colocar memórias, quando eu preciso escrever alguma coisa para esvaziar a mente, né. Então esse é um. O que está me acompanhando e sempre vai me acompanhar é esse meu caderno de leituras. Tem um vídeo aqui no YouTube, aqui no canal, mostrando, fazendo um tour fazendo um tour dentro desse meu caderno de leituras. Eu preciso atualizar esse meu caderno, porque ultimamente, o que eu faço? Eu só coloco o nome do livro, quando eu comecei e quando eu terminei de ler. Não estou colocando nem a capinha, nem as informações, muito menos o resumo, né? Eu preciso atualizar. Mas eu adoro esse meu caderno de leituras, ele me basta, assim, ele serve muito bem para o meu propósito, que não precisa ficar preenchendo tantas coisas e fazendo muitas firulas, né, desenho, etc. Tanto que nem tem um espaço de colocar a capa do livro, né, mas eu preferi, né, colocar, achei que seria interessante, né, mas para mim esse caderno, ele me serve bastante. Um outro caderno que eu já estou utilizando e vou continuar esse ano é o meu caderno da faculdade, né? Ele é da Insider, ele é da Insider, personalizado com meu nome, folhas reposicionáveis, e ele eu gosto bastante por ter esse sistema de folhas reposicionáveis, e eu gosto bastante dele, assim, gente, eu não tenho do que reclamar. A única coisa, mas assim, foi falha minha mesmo, eu não comprei o refil da Insider, eu comprei de uma outra marca, e o refil ficou um tantinho maior, mas nada que uma tesoura não resolva, né, então eu vou lá e corto. Mas gosto bastante, gosto dessa folha mais acinzentada, com essas linhas brancas, e sim, continuarei utilizando este caderno para me acompanhar nesse ano de 2026. Aqui, ó, eu comprei dessa mesma loja que eu comprei o refil, que acabou não servindo, mas eu vou utilizar da mesma maneira. Comprei essas fichas aqui, dá pra colocar no meio do caderno, quando tem que colocar um resumo, qualquer coisa desse tipo. Gostei bastante. Um outro caderno que eu não estava utilizando em 2025, mas eu pretendo utilizar em 2026, é esse aqui da Fina Ideia. Acho que é Fina Ideia? Isso, da Fina Ideia. Ele é um caderno
que eu comprei errado, porque eu pensei que as folhas eram reposicionáveis, mas na verdade não. A única coisa reposicionável são as divisórias. Porém, lembra aquele que eu falei do refil que eu comprei para esse caderno da Insider, que não serviu, que ficou um pouquinho grande? Nesse caderno ele já serve perfeitamente. Então, eu vou utilizar esse caderno para quê? Para fazer alguns resumos de gramática da faculdade, porque é uma coisa que eu não tive, né, na escola, durante o ensino médio, uma bagagem muito grande, e quando eu tive a matéria, no semestre passado, tive muita dificuldade, porque não é uma gramática nível médio, já é uma gramática nível superior mesmo, né, mas se você não tem uma base da gramática, se torna muito mais difícil, e eu senti essa dificuldade, então eu preciso separar um tempo, né, me dedicar a estudar gramática desde do começo, para poder eu tirar de letra as próximas matérias que vão vir, né, durante o decorrer da faculdade, e não sentir a dificuldade que eu senti no semestre passado. Mas aqui nesse caderno, o que eu estava fazendo? Eu estava estudando, na verdade, literatura. Por quê? Porque esse aqui foi o caderno que eu tinha para fazer o vestibular da Univesp, que cai literatura, então eu estava estudando isso. Mas o que eu vou fazer? Acho que eu vou arrancar essas folhas e recomeçar, fazer esse caderno para estudar gramática. Então esse eu vou começar em 2026. Um outro que eu vou começar em 2026 vai ser um caderno de tudo, que eu vi muita gente falando, mas eu não tive. Aliás, eu nunca tive, né? Para mim não era necessário. O que eu fazia quando eu queria anotar uma ideia? Pegava um post-it, escrevia, após ter feito aquilo que eu escrevi no post-it, jogava fora. Mas eu achei interessante guardar essas informações, né? Então eu peguei esse caderninho que eu comprei lá no Busca Busca, de sistema reposicionável, bastante parecido com as capas da Caderno Inteligente, e estou fazendo. Ó, coloquei aqui coisas para fazer, que eu tenho que fazer, comecei, gente, esse ano mesmo. Lugares para visitar, conteúdos que eu quero gravar aqui pro YouTube, e vou fazendo assim, vou colocando as ideias. Por que eu sentia dificuldade em ter um caderno de tudo? Porque eu teria que andar com a caneta, né? Por exemplo, esse caderno não tem nenhum lugar para andar com uma caneta. Eu comprei, não chegou ainda, um clips na Shopee, que você coloca aqui e encaixa uma caneta e fica, acho que vai ficar mais fácil para mim. Então, já tá com a caneta, eu vou lá e escrevo. Vamos ver se vai dar certo, né? E ter esse sistema reposicionável eu acho melhor. Por exemplo, se eu quiser colocar mais coisas a fazer e acabou essa parte, eu vou lá, pego uma outra folha, tiro dessa parte, coloco aqui e vou organizando dessa maneira. Esse sistema de caderno reposicionável, para mim, aliás, caderno não, folhas reposicionáveis, para mim é a melhor coisa, entendeu? Tanto que quando eu comprei esse caderno e vi que as folhas eram fixas, eu travei e não consegui usar, né? Mas quando chegou o refil que eu comprei errado não, né? Não serviu muito bem, vou conseguir utilizar. E serviu perfeitamente nesse caderno, aí sim eu falei, então vou conseguir utilizar esse caderno melhor, né? Tava parado. Um caderno que eu vou continuar utilizando em 2026 é esse caderno, que é o caderno que eu dou aulas, né? Esse aqui são só os conteúdos de química. Então, aqui tem adesivo aqui. Então, aqui tem alguns conteúdos de química que eu dou para os alunos, né? Alguns resumos, que fica mais fácil para eu não me perder, de acordo com o que eu acho importante, com a ordem que eu acho importante, né? Claro que sempre seguindo o planejamento do Estado. Então, aqui tem alguns resumos, exercícios, etc, né? Então, eu vou continuar utilizando, mas preciso revisitar alguns conteúdos e ver se ainda vale o que eu escrevi na época, se ainda vai valer para esse ano. Um que eu não estou utilizando tanto, mas eu tenho ele aqui, que é esse caderno, que também são conteúdos para dar aula, mas de biologia / ciências e física. É que faz muito tempo não, né? Ano passado eu não tive nenhuma turma de ciências, nem de biologia, nem de física, eu tive só química. Não sei esse ano como vai ser. Então, mas eu tenho esse caderno aqui. Então tem conteúdos, né, de física, tem conteúdos de biologia. Vamos ver se eu vou conseguir utilizar esse ano. Eu acho que não, acho que esse ano eu vou continuar com química. Mas ele tá aqui se precisar. Ó, lembra que eu falei de não ter a caneta? Esse caderno, por exemplo, ele tem essa cinta, que tá bem suja por sinal, e tem um espacinho para colocar uma caneta aqui, se eu quiser. Então isso me facilita bastante. Um outro caderno que eu vou continuar utilizando esse ano é esse planner, que é o planner exclusivo. Deixa eu olhar um pouquinho. Esse planner é planner exclusivo
da minha faculdade. Então, eu tô com esse planner desde quando eu comecei a faculdade. E aqui eu só coloco as coisas. Então, por exemplo, assistir às aulas, fazer a prova, quanto que eu tirei na semana, tal. Então, eu vou continuar utilizando, mesmo porque ele tem bastante folhas. É um planner não datado, deixa eu tá amassadinho. É um planner não datado, e eu consigo, assim, separar a minha vida da faculdade com a vida profissional, porque tinha que ser um planner muito grande, né, para poder colocar as coisas, e eu prefiro deixar assim, né, separadinho. Então, aqui tá o meu planner da faculdade, que vai continuar esse ano de 2026, e sim, eu vou fazer, como tá lá no caderno de tudo, que eu mostrei para vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre como ingressar na Univesp e como foi esse meu 1 ano e meio de faculdade. Então eu vou fazer um vídeo separado sobre o primeiro semestre, o segundo e o terceiro. Vou pro quarto semestre agora. E por último, comprei um planner para me acompanhar em 2026. Esse é um planner da Cícero, não datado, colei esse adesivo aqui, e eu pretendo utilizá-lo para a escola, né? Então eu decorei um pouquinho, já, coloquei aqui, como é um planner não datado, vem aqui os adesivos com os meses, e eu coloquei de acordo com o que eu vou utilizar, por exemplo. Em janeiro, não tem aula, então eu não comecei com janeiro, comecei com fevereiro. Então já começa no fevereiro, aí eu pretendo colocar o que eu vou fazer em fevereiro, quais são os planos, e aqui tem uma visão do mês, né, uma visão geral do mês, feriados, data de prova paulista, por exemplo, início e término de um bimestre, e aqui colocando, por exemplo, o que eu dei para a turma tal, na segunda, o que eu dei para uma turma, na terça, o que eu dei para essa turma na terça-feira. Em março, eu pretendo fazer alguma atividade. Que atividade que eu vou fazer? Datas importantes na área das ciências da química, para fazer algum projeto, enfim, pretendo utilizar, tomara que eu consiga, porque ano passado eu estava utilizando a agenda, mas no meio do ano foi um caos, por isso que eu nem gravei mais vídeo, porque das férias de julho até o final foi um caos, e não consegui utilizar nem aquela agenda que eu tinha mostrado no começo do ano passado para vocês, tá? Então, são esses os cadernos que eu vou utilizar em 2026, todo o meu ecossistema, como que eu vou utilizar os cadernos e tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha aqui. Comente o que você achou de todos esses meus cadernos, né? Eu achei bastante, mas ainda tenho muitos cadernos a serem utilizados, mas não adianta eu tentar dar um passo maior que a perna, porque não consigo utilizar tantas coisas assim. Eu vi gente que usa 6 planners, um para academia, um para vida pessoal, um para o trabalho, um para a escola, enfim. Isso eu ainda não consigo, mas dessa maneira eu consigo me organizar. Não esqueçam de dar um joinha, comenta aqui o que vocês acharam e qual que é o ecossistema de cadernos de vocês, de planejamento de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!